Outra coisa é o TT livre abaixo do nível ótimo. A maioria nem mede T3 livre, a maioria nem sabe o que é isso. A maioria nem trabalha com isso. Muitos laboratórios, quando você pede o T3 livre, ele vai ter que terceirizar para um outro laboratório, porque ele não faz isso de rotina. Porque os médicos, você liga para lá, mas por que você não faz? Os médicos não pedem. Então, se você quiser fazer um estudo, se você tem um hipotiroidismo subclínico, só medindo a temperatura, você mede a temperatura 5 dias, na hora que você acorda, 6, 7 horas da manhã, antes de sair da cama, e faz uma média. E se a média der abaixo de 36,6, você provavelmente tem hipotiroidismo subclínico. Então vamos começar com os grandes problemas que existem na área. O primeiro problema está no exame, no diagnóstico. O que a rede não captou não é considerado comestível. Você imagina assim, ó, eu vou jogar uma rede no mar, ou no rio. O que eu pegar é comestível. O que eu não pegar não é comestível. Se você usar o critério de que você pode comer só o que a rede pegar, você concorda comigo que vai ter muitos peixes aqui, muitos animais na água, não necessariamente peixe, que vão, muitos molúsculos, etc., que não vão cair na rede. Se você determina que é só o que cai na rede que é comestível, tem muitas coisas que não vão cair na rede e que poderiam ser comestíveis. Então, o exame que a rede não captou não é considerado comestível. Segundo, na interpretação do exame, nem tudo que a rede captou é considerado comestível. Pode dizer que você não coma um certo peixe que caiu na rede. Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte: só porque não cai na rede não é comestível? Então, se você tiver um tubarão que não caiu na rede, você pode comer tubarão, mas ele não cai na rede. Então, muitas vezes, o diagnóstico não capta, e por causa disso não existe hipotiroidismo. Então, eu quero que você raciocine sobre essa analogia. Como é que o diagnóstico é feito? Pela sintomatologia clínica, intolerância ao frio, fadiga, pele seca, constipação, sobrepeso, etc. Aumento do TSH. Oh, meu Deus, eu posso falar 5, 6 horas com você sobre isso. Primeiro que o TSH, primeiro que mudou os números, desde 2003. E a maioria dos laboratórios brasileiros ainda não mudou os números. A maioria dos laboratórios brasileiros ainda vou dizer para você que o TSH normal é até 5. E desde 2003 foi determinado nos Estados Unidos, Sociedade Americana de Endocrinologia, determinou em convenção nacional que tinha que se mudar o nível do TSH. E não mudou ainda. A maioria dos laboratórios brasileiros que eu conheço, o resultado vem errado. Então hoje, o normal é de 0,3 a 3, no mundo inteiro, tirando os laboratórios brasileiros que estão desatualizados. Mas os estudos mais recentes mostram que nem isso é verdade. Hoje você tem que ter um TSH menos que 2. Você vai dizer assim, então vem diminuindo. Eles vão descobrindo o que eu posso fazer. Outra coisa é o TT livre abaixo do nível ótimo. A maioria nem mede T3 livre, a maioria nem sabe o que é isso. A maioria nem trabalha com isso. Muitos laboratórios, quando você pede o T3 livre, ele vai ter que terceirizar para um outro laboratório, porque ele não faz isso de rotina. Porque os médicos, você liga para lá, mas por que você não faz? Os médicos não pedem. Tá bom? Isso aqui é uma coisa simples, muito simples de se fazer. Você tira a temperatura basal de uma pessoa antes dela levantar da cama de manhã, 5 dias seguidos. Faz a média. Se estiver abaixo de 36,6, 36,5, essa pessoa tem hipotiroidismo subclínico. Você vai ver vários trabalhos da literatura mostrando a validade desse procedimento. E muitas vezes o TSH está normal, o T3 está normal, mas você faz o anti-TPO, que eu vou falar daqui a pouco sobre, e ele está elevado. Tem estudos mostrando que mesmo com TSH normal, muitas vezes, mesmo com T3 livre normal, se tiver uma elevação do anti-TPO, quer dizer, tem uma ação, uma agressão imunológica na tireoide, você pode tratar, que muitas vezes o resultado é espetacular. Aqui está o ritmo circadiano de vários componentes. Se eu acompanhar o cortisol, por exemplo, eu espero que você tenha feito o cortisol na saliva esta manhã. Por que nós pedimos para você fazer hoje de manhã?
Porque o cortisol atinge o seu nível máximo por volta de 6, 7 horas da manhã, dentro da primeira hora que você acordou. Olha lá. Agora, se eu seguir a melatonina atinge o nível máximo de madrugada, quando você está dormindo, 3 horas da manhã, 3, 4 horas. O seu alerta, eu sou a pessoa mais da manhã, eu sou a pessoa mais da tarde. Geralmente as pessoas, de um modo geral, alertam mais por volta do meio-dia, 1 hora da tarde. Agora, a sua temperatura corporal, ela atinge o mínimo por volta das 6 ou 7 horas da manhã. Quando o seu cortisol está atingindo o máximo, a sua temperatura está atingindo o mínimo. Então, se você quiser fazer um estudo, se você tem um hipotireoidismo subclínico, só medindo a temperatura, você mede a temperatura 5 dias, na hora que você acorda, 6, 7 horas da manhã, antes de sair da cama, e faz uma média. E se a média der abaixo de 36,6, você provavelmente tem hipotireoidismo subclínico. Você diz, então por que eu vou usar outra coisa? Pelo seguinte, nem todo mundo que tem hipotireoidismo subclínico vai ter a temperatura abaixo de 36,6. Ou seja, ela tem uma boa especificidade, mas ela não tem uma boa sensibilidade como exame. Por isso que você tem que lançar mão de outras coisas. Então a temperatura basal matinal menos de 36, 35, varia de autor para autor, medir durante 5 dias consecutivos a temperatura axilar, usando um termômetro de mercúrio basal. Eu sei que você provavelmente não está familiarizado com o que é um termômetro basal. Sabe o que é um termômetro basal? Não é um termômetro para medir febre. Ele se concentra naquela área entre 36 e 35. Entre 37 e 35. Ele concentra só ali, ó. Ele só é termômetro naquela área. Porque aquilo ali amplia para você olhar. Por isso que chama termômetro basal. Ele não é usado só para hipotireoidismo, não. Ele é usado para você determinar a ovulação. Então você compra, aqui no Brasil não tem. Você compra nos Estados Unidos um termômetro basal. Eu não conheço nas farmácias aqui. Pode ser até que tenha, eu não conheço. Você compra um termômetro que ele vem específico, não é para diagnosticar febre, não. É só para medir essa janela de temperatura. Que nos primeiros 10 minutos você pode despertar ainda na cama. Calcular a média das 5 medidas. Se a média das 5 medidas for abaixo de 36,6, 36,5, você tem o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico. Você vai ficar impressionado com o número de pacientes que vão fazer isso. E vão ter esse diagnóstico. E vão levar o resultado para você na semana seguinte. Eles fazem isso 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na segunda-feira levam o resultado para você.